Tema do nosso estudo: lei de progresso, lei da evolução, finalidade da reencarnação. Quem aqui já fez a pergunta assim, mas o que a gente é? Da onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Por que a gente está aqui? Acho que em algum momento todo mundo já fez esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de questionamento. Como é que a gente progride? Porque é muito comum. Para que a gente está reencarnado? Para progredir, para evoluir. Essa é a resposta padrão. Eu falo, como é que se progride e como é que se evolui? Aí começa praticando bem. Como é que se pratica o bem? Vamos para a parte mais prática para a gente entender isso, como é que funciona, né? Então, vamos falar sobre isso. Por que a gente sofre? Por que existe violência no mundo, né? A gente vê o mundo aí com tanta violência. Para que serve isso? Então, é necessário que tenha, às vezes, tanta destruição que a gente vê no mundo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais. E se der tempo, no final, eu vou contar uma historinha bem interessante que vai ajudar a gente aí a refletir muita coisa. Então, vamos lá, né? Origem e natureza dos espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta número 76. Como podemos definir os espíritos? E aí, é dito, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. E aí ele ainda diz também: espíritos são criação de Deus, feitos à sua imagem e semelhança à essência espiritual. É o Espírito de Deus no homem. Então, o Espírito é a criação de Deus. E aí ele ainda tem uma pergunta, na pergunta 78. Os Espíritos tiveram princípio, ou como Deus, existem de toda a eternidade? E aí é dito que, se a gente não tivesse tido princípio, a gente seria igual a Deus. Então, se nós fomos criados por Deus, a gente tem um princípio. Né? Ele já deixa isso bem claro. Tá certo? Vale muito lembrar que essas perguntas, Livro dos Espíritos, 1857, e ainda hoje, são um pouquinho complicadas da gente entender. Vale também lembrar que a capacidade de entendimento e de compreensão de todos nós, mas se a gente está em 2021, a gente já é o máximo, a gente já está em tecnologia, a gente já tem... E quando for em 2050, a gente vai olhar como a gente era idiota, ignorante, não sabia nada em 2021. Não é verdade? Então nós estamos ainda muito atrasados. Por que os espíritos não conseguiram dar... É exatamente isso, tal. Porque a gente ainda não tem a capacidade de compreender algo tão grandioso como Deus. É muito complexo da gente entender isso. Imaginem se a gente chegasse nos anos 40, nos anos 50, e tentasse explicar para alguém sobre internet de banda larga, internet Wi-Fi, sobre como é que é streaming, sobre... As pessoas iam falar assim, como é que é? Ele ia falar, não, peraí, interna essa pessoa, porque ela ia ser presa como louca. Repara, eu estou falando uma coisa que para nós é relativamente simples. A internet e isso tudo, se a gente fala isso nos anos 50, se nos anos 50 a gente falasse que é possível ferver a água sem usar o fogo, eu falo assim, coitado, ele está alucinado, ele está delirando, né? E existe hoje o que? Hoje a gente ferve a água sem usar o fogo, através do forno micro-ondas. Você não utiliza fogo. Você consegue ferver a água, não é, na verdade? Então, eu estou falando para coisas simples, pegando 30, 40 anos atrás, que seria complexo. Imagina esse entendimento da origem e de Deus, e de onde viemos, de onde para onde vamos. Talvez seja melhor a gente ter a certeza dessa existência, a certeza de uma força maior, e a gente ir fazendo a nossa parte, e tocando o nosso barco. Eu não me lembro muito dos termos técnicos, mas outro dia eu estava falando, no nosso grupo daqui, né, da terapia de reencarnação, acho que eu mandei um vídeo,
ou falei alguma coisa sobre aquele médico Enéas, quando perguntaram para ele sobre que foi candidato naquela época. Meu nome é Enéas, aquela coisa toda, né? Aquele cara, ele é genial na medicina e tudo mais. E perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Era uma aula dele, eu peguei um vídeo de uma aula dele. Ele fala mais ou menos assim, que ele pega um cromossomo, uma célula tem 46 cromossomos, ele pega um cromossomo, e aí ele vai vendo ali de informação que aquele cromossomo ele tem não sei quantos milhões de bits. E aí esses bits é como se desse para escrever não sei quantas palavras. Ele foi fazendo uma matemática ali que ele chega à conclusão que em um cromossomo, pela quantidade de bits que tem, bits, aí vocês vão pensar em tecnologia, bit é a capacidade de registro de informação. Né? Não vamos entender dessa parte tão tecnológica, capacidade de registro de informação. Então, num bit, num cromossomo, tem a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, tem um monte de informações naquele cromossomozinho ali. Não é isso? Então, dentro dessa capacidade de informações, ele traduzindo para cálculos do nosso dia a dia, ele chega ao ponto que um cromossomo você escreve mais, é como se desse para escrever 5.000 livros de 500 páginas em um cromossomo de uma célula que tem 46. Quantos milhões de células a gente tem? Então ele fala, aí ele termina falando assim, eu me recuso a acreditar que se numa célula, em um cromossomo, tem o registro de 5.000 livros, que isso tenha sido um acaso. Que isso é algo que está muito, 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 muito além da nossa capacidade. A gente vai saber explicar como que tem essas informações? Não tem jeito. Para agora, não tem jeito. Então vamos trabalhando, vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, vamos tocando o barco, porque com o passar dos dias, a gente... Agora, o que os espíritos nos orientam? Eles nos dão o caminho. Eles nos dão o caminho. Aliás, o próprio Jesus, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. É o caminho. E o caminho é o quê? O caminho é o quê? É seguir Jesus de, Jesus, eu idolatro, amém. Aquela coisa que a gente respeita as outras religiões. Mas o que ia ser seguir Jesus? Idolatrar Jesus ou tudo isso? É eu ficar, né? Botar aqui 100% de Jesus, uma tatuagem, 100% de Jesus. Tem um monte de jogadores de futebol que faz isso. Eu acho bacana até que eles fazem, não estou querendo criticar, não. Mas eu chamo para uma reflexão. O que adianta eu ter 100% de Jesus tatuado, mas na minha atitude no dia a dia, eu começo a xingar um, reclamar outro, falar mal de um, falar mal de outro? Como é que fica isso? É o do palestrante que está tocando, né? É uma coisa assim. O palestrante esqueceu de desligar ali o telefone. Enfim, tá dando, mas acho que ele vai parar. Vamos ver se ele vai parar. A segunda gafe no mesmo dia, no mesmo palestra. Eu já estou batendo recorde, hein? Vamos lá, só um instante. Deixa eu silenciar isso aqui. Deixa eu silenciar esse troço. Eu silenciei um, tenho dois aqui, mas o segundo eu não tinha silenciado. Pronto. Vamos lá. Finge que ninguém já mencionaram, vamos voltando, né? Então, o que acontece, né? Essas informações. E aí a gente começa a refletir, né? Um cromossomo, 5.000 livros, eu acho que até mais, depois eu vou lá no vídeo. 5.000 livros de 500 páginas em um cromossomo. E uma célula tem 46, que eu saiba. Né? Eu não sou estudante de biologia nem nada disso. Talvez o pessoal da área médica saiba melhor do que eu. Então, acho que isso é muito... Então, no que a gente tenta entender isso, está fora do nosso alcance ainda. Ainda está muito fora do nosso alcance, não é verdade? A criação dos espíritos é permanente? Pergunta 80. Ou só se deu na origem dos tempos? E é dito, ela é permanente. E Deus jamais deixou de criar. Continua. É um processo que ainda continua. Tá? Como que é? Foge ao nosso alcance ainda. Igual vamos falar nos anos 50 sobre internet Wi-Fi. Foge ao nosso alcance. Vamos entender que foge ao nosso alcance e vamos trabalhar no nosso dia a dia, fazer aquilo que está ao nosso alcance, para a gente progredir, evoluir
e melhorar. Um dia vai chegar o momento da gente compreender tudo isso. Tá certo? Progressão dos espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta 114. Os espíritos, aliás, a gente estava falando disso na terapia ainda agora, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. O que ele quer dizer com isso, gente? Eu gosto muito do princípio de que se a gente não considerar a reencarnação, fica muito difícil de eu conseguir definir Deus como algo bom, justo, ou um ser bom, como você preferir, né? Porque ele não é dito na pergunta do livro do Espírito, que é Deus? Que é Deus? Então, a causa suprema de todas as coisas. Mas se eu parto do princípio que Deus é bom, justo e imparcial, então aí o que acontece? A gente está na barriga da nossa mãe, e aí Deus fala assim, a Rose está na barriga da mãe, a Rose vai nascer a pessoa super do bem, vai ser caridosa, vai ser amorosa, a Rose vai ser nota 10. E aí estou eu na barriga da minha mãe, e Deus chega assim, esse cara não vai prestar, esse cara não vai fazer nada, esse cara só vai fazer besteira, não vai fazer... Vai dar gato no dia da palestra, 2. Vai fazer um monte. 2. Por enquanto, né? Parece que não acabou, né? Então, com a gente aumentar. Mas tudo bem. Aí, seria um Deus bom, justo e imparcial? Que ele fala assim, ela vai ser legal, ele não vai prestar. Só não seria. Agora, se eu entender que eu sou a continuação daquilo que eu venho sendo nas minhas vidas passadas, num processo de evolução, num processo de aprendizado, de desenvolvimento, talvez comece a fazer sentido, né? O que vocês acham? Talvez comece a fazer sentido. Então ele fala aqui, né? Deus não vai criar bom ou mal, mas a gente tem as nossas características, né, sendo a continuação. Da mesma maneira que hoje nós somos a continuação daquele que nós fomos ontem, na hora que a gente deitou na cama. E amanhã seremos a continuação daquele que somos hoje, na hora da gente dormir. A gente consegue enxergar muita transformação de ontem para hoje? É muito pouco. Mas se vocês se olharem 20 anos atrás, 30 anos atrás, bom, olhando no espelho, né, já vai ter, 30 anos atrás já vai ter, enfim, no meu caso, os cabelinhos brancos já estão maiores do que há 10 anos. Não só na parte física, mas na parte de pensamentos, de ideias, de atitudes no nosso dia a dia. Aí a gente olhando mais para longo prazo, a gente vai vendo uma transformação. O que não é nada mais do que natural, né? Ou a transformação vai ser da noite para o dia, dessa maneira. Ela é um processo. E ele vem também com as nossas reencarnações. A gente reencarna de maneiras diferentes para o nosso progresso, evolução, desenvolvimento, mas um passo a passo. Não é uma coisa da noite para o dia. Faz sentido para os senhores? Beleza, né? Vamos lá. E aí ele fala sobre a gente ser... Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento. Né? Ele fala assim, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes que pouco a pouco vão adquirindo conhecimentos e vão se tornando melhores a cada dia. Isso é o que está no livro dos Espíritos, tá certo? Então, tem uma outra pergunta aqui que eu acho interessante, a 119. Não podia Deus, porque a gente encarna aqui, a gente tem as provas, as dificuldades para a gente progredir, melhorar, avançar, aquela coisa toda, não é isso? E aí a pergunta 119. Esse cara aqui, ele tentou dar um golpe ali, né? Ele fala assim, ó, não podia Deus isentar os espíritos das provas para chegar logo naquela primeira ordem de espíritos perfeitos? Não precisa mais prova, não. Já chega logo lá. O que vocês acham? A resposta, né? Se Deus houvesse criado perfeitos, sem vivenciarem experiências, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios que ocorrem do lado de lá. Aliás, eu me atrevo aqui a dizer
Porque eles nem vão gozar de benefícios. Eles não vão ver aquilo como benefício. Eles vão ver aquilo como algo natural. Eles vão ver aquilo como algo tranquilo. Eu vou contar assim de algumas pessoas que às vezes eu converso e que falam assim sobre progresso e evolução, né? Nós somos espíritos que estamos num mundo de provas e expiações. O que são expiações? Dificuldades, contratempos, que servem para o nosso desenvolvimento. E os espíritos, assim, de uma maneira muito grosseira, nos explicam sobre 5 tipos de mundo. O primeiro, mundo primitivo. Os homens das cavernas, né? Aquela coisa lá atrás ainda, começando tudo. Depois, evoluindo, provas e expiações. Provas e expiações é o quê? É o mundo que a gente está aqui. A gente tem as nossas dificuldades, o mal ainda prevalece muito, né? Muita dificuldade que tem por aí. Terceiro mundo, mundo de regeneração, que dizem que é o que está acontecendo agora no nosso planeta, né? Está numa transformação para mundo de regeneração. Aquele equilíbrio entre o bem e o mal, o bem já começando a prevalecer um pouquinho mais, né? Melhorando. Depois, os mundos felizes, onde o bem prevalece muito mais. Tem um malzinho aqui, outro ali, mas o bem prevalece muito mais. Até chegar depois aos mundos perfeitos, né? Dos espíritos puros, aquela coisa toda. E eu já vi muita gente chegando para mim, Sérgio, olha, o meu objetivo de vida é o seguinte, é nessa encarnação, já sei logo a última, já ir logo para o mundo perfeito. Eu falo, uau, maravilha, cara, que coisa boa, né? Sim, não, já quero para o mundo perfeito. Aí eu falei, bom, deixa eu te falar uma coisa, porque você, não, eu não quero mais reencarnar assim desse jeito, não, vir aqui para esses mundos assim, não quero, ó, vou fazer antes de tudo para ir para o mundo perfeito. E eu falo para ele assim, bom, então eu já posso te garantir que para o mundo perfeito você não vai. Sabe por quê? Porque os espíritos de luz, os espíritos perfeitos, não tem nenhum problema em reencarnar em mundo de prova de expiação. Jesus não reencarnou na Terra? Ué, livro dos espíritos. Qual é o espírito mais perfeito que reencarnou no planeta? Né? Mais evoluído? Jesus. Rápido e rasteiro. Então, quando a pessoa fala, não, porque eu não quero mais reencarnar, já está mostrando o quanto ainda está imaturo, e quanto ainda precisa, talvez, reencarnar, talvez até mais, né? Para poder. Porque o espírito de luz lá, para ele não tem problema nenhum. Ele não vê isso como gozo, como benefício, como nada disso, é como um processo natural. E se o espírito perfeito tem na sua natureza a caridade, o que ele faz? Ele vai ficar, não, vou ficar aqui, não, quero ficar aqui no conforto, sou perfeito, estou no conforto, não vou fazer nada. Já não estaria mais sendo perfeito. Já tinham parado para pensar nisso? Faz sentido? É? Então, quanto mais a gente está aqui nesse mundo, nessa dificuldade, mais estamos caminhando, sim, para um dia chegarmos lá. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um. Aí já depende de cada um. Ah, Sérgio, mas então Deus aqui não está tendo critério, não. Por que depende de cada um? Por que não pode chegar Deus e falar assim, ó, vai reencarnar 10 encarnações e, pum, já vai para o lado de lá? Porque a gente é cabeça dura. Falando bem popular, a gente ainda é muito cabeça dura das coisas. Se eu for trabalhar em mim, às vezes a serenidade, a compreensão, a reforma íntima, o melhor que a gente pode fazer, a gente pode ter uma evolução mais rápida ou mais lenta, de acordo com o nosso grau de dureza. Vocês querem ver uma coisa? Vamos ver se alguém já viveu isso, ou tem filhos que já viveram isso, né? Pai, mãe, sábado de manhã. Pai, mãe, posso ir brincar? Pode, meu filho. Faz uma coisa, arruma o seu quarto, arruma o seu guarda-roupa, forra a sua cama, faça o seu dever de casa, e quando você tiver arrumado o seu quarto, arrumado a sua cama, arrumado o dever de casa, pode brincar. Tem criança que faz o quê? Ah, não quero, e chora, e não sei o que lá. Não, aí vai, faz mal feito, não tá forrado direito, vai forrado de novo. Ah, não quer, ele tá com a letra horrível, não tô entendendo nada, vai de novo. E aí, às vezes, ela passa o final de semana inteiro e não consegue sair de casa. Já uma outra criança, ela chega e fala, ah, que bom, legal. Vai, arruma direitinho, faz ali, em meia hora, tudo pronto, tá aqui, pode brincar. Alguém já viveu isso? Ou conhece alguém que viva isso?
O que faz a criança ir brincar mais cedo, mais tarde, ou nem ir brincar, né? Vai ter que brincar agora no outro final de semana. E se ficar de novo fazendo a mesma piada, vai ficar mais 3, 4, você vai ficar vai passar o verão todo dentro de casa. Olha aí. É de cada um, é a natureza de cada um. Então, quando aquele outro que foi fazer o dever de casa, então ele tem o que dentro do seu coração já? A resignação. Talvez o entendimento que tem uma missão a cumprir, que tem algo, para depois poder desfrutar. Não é verdade? E quantas vezes que a gente quer para agora? Não, quero agora, senão não quero, vou reclamar, vou xingar, vou falar, vou botar a culpa em todo mundo, né? Todos nós como espíritos, chegaremos lá nesse grau de perfeição. Todos nós. Mas eu gosto muito de uma comparação daquela corrida maratona. Maratona são 42 quilômetros. Vai ter aqui em Nova York, né? Acho que esse ano vai ter de novo. Ano passado não teve. A maratona, 42 quilômetros. Maratona de Nova York, 30 mil corredores, 20 mil corredores. E eu pergunto a vocês, quem é vencedor na maratona? Quem é o ganhador da maratona? É só o cara que ganhou medalha de ouro que chegou em primeiro lugar? Não. Senão não ia ter tanto corredor assim. Todos são vencedores. O cara que chegou lá com 2 horas de corrida e ganhou lá a medalha de ouro, ele é um vencedor. Mas aquele outro cara, que é um corredor de final de semana que chegou em 3 horas, ele também é um vencedor. Aquele outro que chegou em 5 horas, vou denunciar aqui, em 1986 eu corri a Maratona do Rio. Eu cheguei em 5 horas e 9 minutos. Sabe o que isso significa? Que o cara que chegou em primeiro lugar, ele chegou no primeiro lugar, bateu foto, deu entrevista, apareceu na televisão, foi para casa, tomou um banho, lavou o sovaco, jantou, já estava no restaurante também, comemorando com os amigos, chegou em casa, estava deitado vendo televisão e eu ainda estava correndo. Ele chegou em 2 horas, eu cheguei em 5 horas. Ele já fez tudo isso, eu já estava correndo. Mas eu também fui vencedor. E teve um cara que chegou de 7 horas, também foi vencedor. Porque todos nós temos o nosso tempo, de acordo também com o nosso esforço. Por que aquele cara que ganhou a medalha de ouro foi vencedor? Aquele cara, dia e noite, ele treina, corre 30 km, um monte de coisa, ele só faz aquilo. E isso é certo ou é errado? Depende de cada um. É muito importante a gente conseguir ter a nossa harmonia. O que vem a ser a nossa harmonia? Muita gente fala assim, Sérgio, como é que você gostaria que fosse a sua vida? Ou então, às vezes, eu pergunto para a pessoa, né? Como vocês gostariam que fosse a vida de vocês? Às vezes eu faço essa dinâmica e muita gente fala, Sérgio, eu queria ter uma vida muito equilibrada. Muito equilibrada. Eu falo, uau, muito equilibrada, tá bom. Mas, particularmente, o que é uma música? O que é uma vida equilibrada e o que é uma vida harmoniosa? Eu prefiro uma vida harmoniosa. O que vem a ser equilibrado? Vamos pensar numa música, numa banda. Uma banda está tocando lá a música e tal, com vários instrumentos, né? Tem o vocalista, tem o tecladista, tem o seu Orestes no violão, na guitarra, tem todo mundo lá, né? Tem o cara do sax, tem todo mundo ali tocando um instrumento. Ok? Então, o que acontece numa boa música? Ela vai ter um momento que vai ter o solo da guitarra. Os outros instrumentos estão lá. Mas aí tem um momento da guitarra. Seu Orestes está lá. Só daqui a pouco tem um momento do saxofone. Os outros instrumentos estão lá. Mas tem um momento que é mais do saxofone. Daqui a pouco tem um momento da bateria. Os outros instrumentos estão fazendo aquela base, que se chama isso? Base, né? Fazendo aquela base. E aí é o saxofone que está fazendo aquilo. É isso que forma uma boa música, na verdade. Agora, vocês querem uma música equilibrada? Tic-tac do relógio. Não tem nada mais equilibrado do que o tic-tac do relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Se eu continuar assim, eu vou falar, para, Sérgio, agora tic-tac, tic-tac, não é? É verdade? Equilibradíssimo. Mas nos traz muita evolução, muito progresso, muito aprendizado. Não traz. É aquela coisa, né? Então, por isso é que a gente tem as dificuldades, os contratempos. A gente tem nosso momento aqui na Casa Espírita.
Eu vou fazer a propaganda aqui, que foi a primeira vez que eu tive. Né? Foi no mês passado, que teve a festa junina daqui, que, aliás, recomendo já para todo mundo para o ano que vem, entendeu? Eu aproveitei, eu estive lá. Foi um momento de quê? De uma harmonia, de uma confraternização, da gente rir, da gente descontrair um pouquinho, ou descontrair muito, né? Foi bem legal, na verdade. Aí daqui a pouco tem um momento de você aproveitar a praia, aproveitar o feriado. Aí daqui a pouco tem um momento com a nossa família. Aí daqui a pouco tem um momento meu também. Isso é uma vida harmoniosa. O momento do trabalho, não é verdade? É como se fosse aquela música que agora estão todos os instrumentos ali. Mas agora, vamos lá, segunda-feira é o momento que para mim é o trabalho. Eu vou estar trabalhando ali. Eu não vou poder dar palestra na segunda-feira de manhã. Eu estou trabalhando ali. Porque é o solo do trabalho. Domingo, legal, já é o solo, para mim, a harmonia já é o solo da palestra, dos estudos, dessa coisa toda que eu adoro fazer. De repente, já no sábado, já é o solo, vamos lá, da minha filha, da minha esposa. O que vocês acham? Começa a ser interessante se a gente observar por esse lado, não é verdade? A gente entender a nossa vida como a busca por uma harmonia onde vão existir desequilíbrios. Tem uma hora que é o trabalho que está mais, tem uma hora que é a vida pessoal que está mais, tem uma hora que é o trabalho espiritual que está mais, tem uma hora que... E desses desequilíbrios que acontecem, eles vão ser importantes para a minha construção como um ser. E esses desequilíbrios muitas vezes vão acontecer em situações negativas, que também visam o nosso aprendizado, a nossa evolução. Vou dar um exemplo aqui da música. Seu Aécio tocando ali. Legal. Quantas vezes já arrebentou cordas de violão ou estava desafinado o violão? Você teve que afinar. E às vezes no meio da música, deixa eu improvisar aqui. Deixa eu dar um improviso aqui para poder... Não acontece? Isso é coisa ruim ou é coisa boa? Isso, na verdade, transforma ele num músico melhor. Porque se ele nunca tivesse passado por isso antes, né, ele ia ser... Outro dia eu estava vendo uma entrevista do ex-piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet, não sei se você já ouviu falar desse cara. Ele falou uma coisa tão interessante que eles tentaram comparar a fase dele, quando ele era piloto, com os pilotos atuais, né? E aí ele estava dizendo assim, são pilotos ótimos, aquela coisa toda, né? Como Lewis Hamilton, tem esses caras todos aí, né? Mas o Nelson Piquet falou assim, hoje só se formam pilotos. O cara senta no carro e dirige. E aí ele dizia que quando era na época dele, era o Ayrton Senna, era o Alan Prost, era aqueles caras, eles tinham que conhecer a engenharia do carro, eles tinham que conhecer a mecânica do carro, eles tinham que usar a criatividade muito mais. Por exemplo, nas corridas de Fórmula 1, quando eles vão fazer o pit stop, o pneu, né, vão trocar o pneu já fica aquecido, né? Isso foi o Nelson Piquet que inventou, quando ele era piloto da Fórmula 3. E ele ganhou a temporada de 20 corridas, ele ganhou 18. Porque ninguém sabia disso. Olha só, ele foi desenvolveu isso. Aí isso foi revelado, aí as equipes passaram. Olha como foram esses contratempos que trabalharam uma melhora. Essas dificuldades que trabalharam a melhora. Ele perdeu o campeonato na última corrida, porque o carro quebrou na última volta. E aí perdeu o campeonato por isso. Então teve que aprender. Aí também isso trouxe a ele um aprendizado para ele ser campeão mais 3 vezes. Será que se ele tivesse ganhado aquele, será que ele ia ser o mesmo campeão ou não? Então, na hora que a gente fica reclamando, né, da nossa vida, das coisas que acontecem, o que será que algum motivo tem, alguma razão tem? Vamos continuar aqui. Então, né, em relação a essas provas, né, de eu não ter que fazer a prova, não faz sentido nenhum. A gente precisa passar por essas provas para o nosso aprendizado. É como se vocês se formassem em medicina e eu dou um diploma para vocês de medicina. Lá, pronto, toma um diploma aí, vocês olham pela internet. Vocês vão se sentir verdadeiros médicos? Vão se sentir pessoas verdadeiramente capacitadas, sem ter feito as provas, sem ter enfrentado as dificuldades? Qual é o valor daquele diploma? Qual é o valor daquilo ali? Né? Então, as provas e as dificuldades que a gente tem são para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. E como é que a gente evolui? Como é que a gente desenvolve, certo? Vivendo situações que
afloram em nós os sentimentos positivos ou negativos que a gente precisa desenvolver. Como a maioria, eu acho que a maioria que está aqui não esteve na última palestra, eu vou me atrever a seguir, a dar o mesmo exemplo que eu dei na última palestra. Tá? Então, o que vem a ser evoluir espiritualmente? Quando eu falei progresso, evolução, aquela coisa. Aprimorar as minhas qualidades. Porque é muito engraçado, porque eu vejo muita gente boa em algumas palestras que não, prova, expiação, é sofrimento, tem que pagar pecado, tem que quitar débito. Cara, mas não tem uma qualidade, não tem uma coisa que presta. Será que a Débora não tem nada de bom, né? Só. Meu Deus! A gente tem virtude também, poxa, né? A gente vai evoluindo já, temos já virtude, temos qualidade, temos coisa boa, né? Alguns falam, só falam de pegar o chicote e ficar pá. A gente tem qualidade para aprimorar. E também corrigir as nossas imperfeições. Temos imperfeições para a gente corrigir. Os defeitos, as imperfeições, eu prefiro chamar de imperfeição. Que imperfeição que é algo que um dia vai ser perfeito. Defeito não, tá quebrado, já é, não tem não. Vai fora. Imperfeição. Não é verdade? E aí eu vou me atrever mais uma outra pergunta. Não dava para ser do lado de lá, não. Mas fácil, né? Reencarnar dá um trabalho danado. Reencarnar dá trabalho, dá despesa para os meus pais. Vai engravidar, aquela coisa toda. Mas você criança, tem que ficar tudo de novo, tem que aprender a falar. Dá um trabalho reencarnar, né? Se fosse do lado de lá, é mais fácil, né? Não seria mais fácil do lado de lá? E por que não pode ser do lado de lá? Precisa evoluir. Mas você evoluir do lado de lá também. Vou fazer prece, enfim, alguns falam que a gente vira anjo e fica tocando harpa, né? Vocês conseguem imaginar tocando harpa? Vamos para o paraíso, tocar harpa. Hoje, 4 de julho, o que tem que fazer? Tocar harpa. Sábado que vem tem o trabalho de caridade lá, né? Que leva os alimentos lá pro pessoal, né? Não. Oi? Tem trabalho no sábado, não é isso? Tá comida e tal. Aí eu, como espírito, deixa. Não, vai tocar harpa. Vai tocar harpa. E numa outra, tocar harpa. Um dia eu quero tocar violão como ele. Eu toco violão, mas preciso melhorar muito. E eu toco mal. Tocar harpa. O paraíso vai virar um inferno. Mas ninguém vai me aguentar tocando harpa. E ainda tem que fazer aquele sorriso angelical, né? Meu Deus do céu. Será que é isso? Vida espiritual? É claro que não. E porém tem que ser do lado de cá. Aí agora eu vou trabalhar uma outra ideia com vocês. Principalmente para quem viu o filme Nosso Lar. Todo mundo viu aqui o filme Nosso Lar? Todo mundo viu? Legal. André Luiz, quando desencarnado, ele tem contato com a mãe dele. A mãe dele vive em Nosso Lar? Não. A mãe dele vive numa região mais evoluída, onde o André Luiz não consegue acessar. Mas a mãe do André Luiz consegue acessar Nosso Lar. Não é isso? E aí o André Luiz pergunta assim, mas e meu pai, como é que tá? Aí a mãe do André Luiz fala assim, teu pai, ó, esse tá... Ele tá numa região pior do que aquele umbral que você estava lá no início do filme. Uma região pior do que aquele umbral que ele estava. Mas não tem como ajudar? Tem, mas eles lá não estão querendo. Repara, então, o plano espiritual, nós como espíritos, vamos para regiões compatíveis com o nosso grau de vibração, de pensamento, de sentimento, de desenvolvimento. Não tem muito essa mistura. E aí vamos então falar sobre o porquê da gente reencarnar. Por que tem que reencarnar? Vamos lá. A Rose, ela é um espírito para lá de evoluir. Nossa, a Rose, eu nunca vi tão evoluído quanto a Rose. Olha, a Rose é show de bola. A Rose é tão evoluída no plano espiritual. Eu vou falar para vocês quem são os amigos dela no plano espiritual. Tá lá. André Luiz, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Gandhi, Jesus. E a Rose. Vamos lá. Vamos lá, sim. E Rose, ela tem uma vontade enorme de ensinar.
enorme de ensinar. Ela precisa aprimorar a vontade de ensinar. Ela adora ensinar. E ela quer praticar essa virtude que ela tem. Tá ela andando na rua, encontra Jesus, fala, Jesus, vem cá. Jesus, olha só, eu vou te ensinar uma coisa. Aí Jesus olha para ela. O que você falou, Rose? Você vai me ensinar? Rose, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você vai me ensinar o quê? Aí a Rose ficou até minha mãe, né? Aí a Rose fica meio murchinha, né? Grande, vem cá, grande, que eu quero te... Rose, eu libertei a Índia lá da Inglaterra, não levantei mais, você quer me ensinar o quê? Aí a Rose fica meio assim, né? Chico Xavier, você é brasileiro também, Chico Xavier, deixa eu te... Rose, Meimei, André Luiz, Emmanuel, essa turma toda me ensinou, a Rose fica... Porque ela tá num padrão vibratório ali, né? Você quer ensinar? Vamos fazer uma coisa? Sabe onde é que você vai poder reencarnar? Onde é que você vai poder ensinar? Reencarna! Porque onde você está não dá para você aprimorar isso. Porque do padrão vibratório ali com todo mundo. Reencarna! Porque o que não vai faltar é gente precisando aprender. Estar aqui na Terra. Não vai faltar isso. E você também vai ter a oportunidade de aprender com muitos outros também. Porque aqui tem essa mistura. Por isso somos todos diferentes aqui. Não é verdade? Aprimorar virtudes. Dê esse exemplo. E corrigir imperfeição. Como é que fica? Então eu vou dar agora também um outro exemplo do plano espiritual. Eu descobri que tem uma outra pessoa nesse plano espiritual junto com a Rose. Sabe quem é? É a Rafaela. Rafaela, grande Jesus, Buda, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Buda e Rafaela. E aí, ontem estava chovendo, né? Ontem choveu um pouquinho, né? Está chovendo. A Madre Teresa chega com o guarda-chuvinha dela, fecha o guarda-chuva e respinga 3 gotinhas no braço da Rafaela. Aí a Madre Teresa, com aquela amorosidade toda, né? Rafaela, minha filha, você me perdoa? Aí a Rafaela fala assim, molhou, né, Madre? Molhou, né? Molhou. E não foi uma gotinha, não, foram 3, né? Aliás, você, para uma Madre, você está muito relaxada, diga-se de passagem, né? Molhou que 3 gotas aqui. Você devia ser melhor, mais cuidadosa como Madre, tá? Mas eu perdoo. Mas que isso não se repita, viu, Madre? Não se repita. Ela perdoou. E aí eu vou perguntar aos senhores, isso é perdão? O que ela fez? Nada. Para ela verdadeiramente aprender a perdoar, sabe o que ela vai precisar? Reencarna a criatura. E vai ter um monte de gente aprontando com você, tirando você do sério, complicando a tua vida, deixando você decepcionada. Para quê? Para você verdadeiramente aprender a perdoar. E aí vem uma reflexão bem interessante, sabe qual é? Uma conclusão que a gente pode ter? Que para eu evoluir como espírito, o eu encarnado não gosta nem um pouco. Porque incomoda o eu encarnado. Incomoda o eu encarnado para a evolução do eu espírito. E o eu encarnado é limitado. Nessa encarnação acaba. O meu corpo físico acaba. O meu espírito é que continua. Já tinham parado para observar isso? Sempre que a gente estiver vivendo alguma situação, algum contratempo, alguma dificuldade, o eu encarnado não está gostando nada, mas de alguma maneira é bom para o meu espírito. É bom para o meu lado como espírito. Eu vou falar assim, na hora da dificuldade, se alguém chegar perto e falar isso para você, na hora que está brigado, está nervoso, está com raiva dela, e o espírito que nada, que não fica nada, tudo bem. Mas é mais uma prova para trabalhar isso, né? Ô, Sérgio, diga. Eu fiquei me imaginando lá com os meus amigos, né? Sim. E pensando assim, que enquanto eu estou ali, eu estou, mesmo que eu não esteja concordando, aceitando, eu finge que sim, talvez, porque não tem como concordar e não vai ficar bom, né? Sim. Eu acho que é um pouco disso. E quando eu reencarno, eu tenho um esquecimento disso tudo, e de criança super espontâneo, não sei o quê. Então, assim, o que for verdadeiro, o que tiver dentro de mim, sim, de virtude, tá.
Uhum. O que não tá, não vou fingir que não tá, porque eu nem sei, sabe? Então, assim, eu acho que a encarnação é uma confirmação, uma concretização Sim. de alguma coisa mais profunda no espírito da gente, que é só aqui que é possível, assim, é só você estando livre, Sim. de ter que fazer estação, de ter que fazer um teatro, sei lá. Sim. Você está livre e, inclusive, com muita gente fazendo igual você faz. É comum fazer isso tipo de mentira, normal, tá tudo certo, todo mundo bem. Então, aí assim, não, mas eu não gosto de mentir. Eu não me sinto bem fazendo isso. Então, quer dizer, aquilo já está plantado em mim, verdadeiramente. Sim. Né? O reencarne ele vai provocar em você a oportunidade de você estar num ambiente favorável para você trabalhar as suas necessidades de evolução, de aprimoramento de virtudes e de correção de imperfeições. Eu preciso aprimorar a capacidade de surfar, de ser um surfista, pegar aquela prancha de surf, aquela uau, yeah, aquele negócio todo, né? Vocês iriam me orientar para eu reencarnar aonde? Talvez no Havaí, talvez no Rio de Janeiro, talvez num lugar que tenha praia. E aí eu fiquei lá, surfei, aquela coisa, eu estou um exímio surfista, legal. Agora chegou a hora de eu aprimorar a minha capacidade de esquiar na neve. E aí vocês falam assim, Sérgio, continua no Rio de Janeiro em Copacabana. Vai acontecer o quê? Eu vou ter alguma chance, eu vou ficar rezando para nevar e não vai adiantar. Eu vou precisar reencarnar agora num outro ambiente, num outro local, que eu tenha essa oportunidade. Talvez lá no Canadá, nos Alpes Suíços, em algum lugar que tenha bastante neve. Por isso a gente reencarna em contextos e situações tão diferentes. Para a gente ter a oportunidade. Agora, quando eu não faço nada, de repente eu estou lá. Você quer ver uma coisa que é muito comum a gente pensar, e aqui na nossa vida encarnada também é muito comum isso. Eu vou desenvolver a paciência, eu tenho que desenvolver a paciência. E aí, eu vou me tornar um guru, botar aquela tanguinha de guru, vou subir lá no alto da montanha, ficar com a perninha cruzada, com a perninha de chinesinho cruzada aqui assim, recebendo ali, só em prece, meditação. E ali e tal, eu estou fazendo isso. É muito bacana, respeito quem faz isso, mas eu levanto aqui um questionamento. Ele está tendo a oportunidade real de trabalhar a paciência? Não. Ele está tendo uma fuga, na verdade, ali. Ele está fazendo uma fuga ali com aquilo. Se eu preciso trabalhar a paciência, e eu volto, reencarno como filho do grande Tomás Teresa de Calcutá, eu vou ter a chance de aprender a trabalhar a paciência, ou perdão? Não. Eu vou ter que reencarar pelo pai difícil, complicado, que bate, que apronta, que reclama, que bate castigo, que um monte de atrito, né? E aí a gente fala, meu Deus, para quê? Para desenvolver essas questões. Aí a gente começa a refletir, né? Então é para desenvolver isso, porque senão eu vou ficar estacionado naquele ponto. Vou precisar reencarnar mais 1, 2, 3, 10, 20, 500 vezes, até eu conseguir corrigir aquilo. Faz sentido? E por que a gente vê tanta violência no mundo? Bom, essa parte da violência no mundo é o quê? Se nós estamos aqui com espíritos misturados, a gente vai ter espíritos não necessariamente violentos, mas ignorantes. Eles não compreendem que aquela violência, aquela agressividade, aquela raiva, aquela coisa toda, provoca algo que faz mal para ele mesmo. Ele é o maior prejudicado disso, que ele não percebe. Ele não consegue ainda identificar. Ele é tão ignorante de ignorar, ele não consegue perceber isso. E tendo essa mistura, ele vai começar a ter contato com um, com o outro, já melhorzinho, que vai, de vez água mole e pedra dura. Aí vai chegar uma hora que ele já vai entender. Sim. Diga. Dá tempo de contar essa história? Vou contar a historinha. Ainda tem 5 minutos, né? Então, dentro dessa questão, essa parte da violência, ela às vezes vai servir também para trabalhar a nossa construção. E também para a gente, quem sabe, dar mais valor ao processo da paz, ao processo da alegria. Não é verdade? Se a gente for olhar, tem gente que fala assim, Sérgio, mas esse mundo não presta, é tão ruim, é tão complicado, aquela coisa toda.
E eu estou aqui para dizer para vocês que ele já é um mundo bem melhor se a gente comparar com 100 anos atrás, com 200 anos atrás, com 300 anos atrás. Tem um documentário, na verdade é uma sátira que eles fazem, um programa da BBC de Londres, chamado Horrible Histories. Ele conta a história do mundo, né, de como era, que não está nos livros de história. Então, por exemplo, todo mundo aqui, eu acho que é a favor de que uma criança ela deve ter casa, carinho, lar, escola, educação, aquela coisa toda. Lá naquela época medieval, sabe para que criança servia? Era objeto de comércio, tá? E muitas dessas crianças eram comercializadas para limpar chaminé. Limpar chaminé. O cara pagava, então o cara com um monte de criança, pagava para aquela criança, tacava ela no alto da chaminé, tacava ela descendo ali, ela ia fazendo a limpeza da chaminé. Várias dessas crianças morriam. Morriam, entalado ali na chaminé. E aí, nossa, morria, né? E caramba, e como é que era isso? E o que era feito? Sabe o que era feito? O dono da casa falou assim, olha só, essa criança que você trouxe está com defeito, morreu ali. Você trata de tirar ela e bota uma outra criança para limpar. Era isso que faziam. Vocês procurem bem no livro de história. A gente não está tendo progresso, então? Muita coisa. Eu não estou dizendo que está perfeito, que está ótimo, que está maravilhoso. Mas está tendo progresso. Estamos tendo algum grau de progresso em alguma escala. Está havendo. É porque muitas vezes a pessoa tem a tendência de ver a coisa negativa, né? Mas está tendo algum grau de progresso. E aí a gente procura ser o quê? Uma semente do bem, instrumento do bem. Cada um dos que estão aqui compartilha as palestras. Não necessariamente minha, mas toda palestra, todo conteúdo que seja bom. Vamos compartilhar, vamos levar adiante, passar para as pessoas, para a gente espalhar essa semente do bem. Agora é engraçado, né? Olha, tu não viu o que aconteceu? O negócio aprontou lá com o vizinho, fez uma pastor, sentou um pau lá, quando ele lá. Esse é. Não, vou compartilhar. Está sendo instrumento de compartilhar o quê? De disseminar o quê? O mal. Vamos trabalhar essa reflexão, né? É muito importante a gente entender isso. Então, a violência e as destruições, elas são necessárias dentro desse nosso processo. Imagine uma casa de palha. Lá no século retrasado. Aí chega um momento que a pessoa vai destruir aquela casa para construir uma casinha de madeira. E aí está aquela casinha de madeira. Deu cupim, está pôs, está não sei o que lá. O que vai acontecer? Destrói a casa de madeira para que naquele terreno você construa uma casa de tijolos. Para daqui a pouco, a casa de tijolo também. Aí o que vai fazer? Tu vai destruir aquela casa. Né? Essa destruição, vejam como é violência. É uma violência destruir aquela casa. Mas você vai destruir aquela casa de tijolos para poder construir agora um edifício, alguma coisa assim. Não é isso? A gente está em constante processo de construção e às vezes tem essa destruição. Ocorre isso. Às vezes tem essa bagunça, né? Para a gente conseguir evoluir. E aí, dentro da evolução, a historinha que eu conto para vocês é a seguinte. Consta que um sujeito, ele no plano desencarnado, ele tem a oportunidade, deixa eu achar aqui, vocês conhecem a historinha das colheres de cabo comprido? Já ouviram falar dessa história da colher de cabo comprido? Nem todo mundo conhece, né? A Débora, ela conhece. Então, o sujeito, ele foi conhecer o céu e o inferno. E quando ele chega no inferno, ele encontra pessoas tristes, sofridas, passando fome, com dificuldade, aquela coisa toda, né? Amarradas. E junto da mão, tinha preso na mão, uma colher enorme, assim, de 3 metros, que não conseguia se desfazer daquela colher. Estava aquilo ali, aquela colher enorme de 3 metros. Numa grande roda, e no centro da roda, com comida, com alimento ali, e ele pegava dentro aquela colher, com um negócio enorme, né? Você imagina, desculpa, pegou esse negócio aqui grandão. Como é que eu vou pegar isso aqui e trazer para minha boca? Não vai dar. Não é verdade? Então aquilo era um extremo sofrimento para todos aqueles que estavam naquela região de inferno. E aí, esse mesmo sujeito teve a oportunidade de ir para o céu. E quando ele chega no céu, sabe o que ele encontra? Pessoas felizes, alegres, em paz, sorridentes, aquela coisa, mas as mesmas pessoas, também amarradas e também com aquele cabo ali daquela colher enorme preso na mão.
Mas como é que eles podem estar tão felizes assim? Porque ele já tinha no seu sentimento o seguinte, para não passar fome nem nada, ele com aquilo ali, ele pegava aquela comida, peguei ali aquela comida, e aí, ó, eu já mando para a direção dele para alimentá-lo. Não dá para me alimentar, mas eu alimento ele. O meu cabo aqui alcança para alimentar ele. E ele faz a mesma coisa para alimentar ela. E ela para alimentar ele. E todos ficam bem nutridos. Sabe o que isso significa? Só para finalizar. O céu, o inferno, o umbral, o lugar, o nosso lar, os lugares mais evoluídos. Não pense que nosso lar é o top. O nosso lar é um hospital, um lugar de hospital. A gente está muito acima de nosso lar que a gente olha e fala, nossa, que lindo, aeróbus, né? É muito acima disso. Mas o paraíso ou o inferno, ele está verdadeiramente dentro de nós, dentro das nossas ações. Aqueles que estão lá naquele inferno com aquela colher daquele jeito, eles estão vibrando o quê? Problema. E aqueles que estão naquela região de paraíso, de céu, eles vibraram o quê? Soluções. Eles entendem que tem dificuldades, entendem que tem limitações. Tem isso, adianta eu ficar chorando, reclamando que a colher está aqui? Não vai adiantar eu ficar chorando. O que eu posso fazer de bom? Qual é a solução que eu tenho? E a partir daí, ele encontra uma solução que leva um bem-estar para todos. E eu acho que diria que é essa a proposta de toda a casa espírita, de todo o centro de caridade, de todo o trabalho, seja ele católico, espírita, muçulmano, evangélico, whatever, né, da gente crescer e evoluir dentro do nosso planeta. Para isso, estamos aqui reencarnados. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fique aí essa reflexão. Muita luz, muita paz para todos. Cometi mais alguma gafe de cabeça de luz, né? Legal. É uma evolução. Tá bom? Tudo de bom. Obrigado.